Que o Japão é uma das nações mais pacíficas do mundo, todo mundo sabe. Mas o que pouca gente sabe é que ao longo do século XIX e metade do século XX, o Japão era um dos impérios mais sanguinários do mundo. Senhoras e senhores, bem-vindos ao canal História e Tour. Eu sou o professor Danilo e hoje vamos destrinchar a história do Império Japonês. Mas antes de irmos para o vídeo, já quero te dizer, se você gosta do canal, gosta de história, gosta do meu conteúdo, considere se tornar membro e receber um vídeo exclusivo por semana. Isso mesmo, quem é membro do canal recebe vídeos exclusivos semanalmente. Tem versões estendidas, tem vlogs, entre outras coisas. Então considere se tornar membro e tenha acesso a esses vídeos exclusivos. Outra coisa, que você pode seguir lá no Instagram, na rede das dancinhas, que tem vídeo curto todo dia. Dito isso, bora pro vídeo. Quando se fala em Alemanha nazista, já vem à mente uma série de imagens horríveis e um dos regimes mais terríveis da história. Porém, quando se fala em Japão Imperial, essas imagens não aparecem na nossa mente. E no entanto, os crimes cometidos pelo Japão na Segunda Guerra Mundial foram tão terríveis quanto os dos nazistas. Nas décadas de 1930 e 1940, tropas japonesas cometeram uma série de crimes ali na Ásia. Alguns eventos são bem conhecidos e documentados, como o massacre de Nanquim, que deixou cerca de 300 mil civis mortos na China. Mas também há inúmeros outros massacres bem conhecidos. Mas então, como é que o Japão chegou a esse ponto? Bem, assim como a Alemanha e os Estados Unidos ao longo do século XIX, o Japão resolveu se modernizar e se industrializar. Assim, ele precisava de uma área de influência para ter matéria-prima, mercado consumidor e mão de obra barata. Porém, a sociedade japonesa naquela época se considerava a pátria da raça superior às outras raças asiáticas. Não demorou muito, eles procuraram subjugar as nações vizinhas. Só que para isso, eles utilizavam táticas bem brutais. Segundo algumas estimativas, lá na Guerra do Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial, cerca de 40 milhões de pessoas morreram. Dessas, 20 milhões eram civis e foram mortos pelos japoneses. Mas pera. Para te contar essa história, a gente tem que voltar aqui um pouquinho no tempo. Senta que lá vem a história. É difícil imaginar o Império Japonês sem um imperador japonês. De acordo com a mitologia japonesa, o lendário primeiro imperador, Jimmu, era descendente de uma deusa do sol. Ele teria sido coroado em 11 de fevereiro do ano 660 a.C. Esse é considerado o Dia Nacional da Fundação do Japão. O papel lendário de Jimmu, como elo divino entre o homem e o espírito, o estado e a natureza, serviu como protótipo para o papel costumeiro do imperador no Shinto, uma religião animista japonesa. Como tal, imperadores como Jimmu e aqueles que o seguiram foram tradicionalmente reverenciados pelo povo japonês. No entanto, no século XII, os imperadores do Japão foram relegados a segundo plano. Enquanto isso, uma sequência de shoguns assumiram o poder. Mas esse sistema se transformou em violência no século XV, quando o Japão se dividiu em várias províncias e senhores feudais, conhecidos como daimyo. Eles passaram a lutar pelo controle do Japão. Sobre esse período do shogunato, eu tenho um vídeo mais específico aqui no canal, então não irei entrar em tantos detalhes, mas estou deixando aqui na descrição desse vídeo o link do vídeo sobre o shogunato. No início do século XVII, o primeiro shogun Tokugawa pôs fim à luta ao custo de um controle social rigoroso e isolamento quase total do mundo exterior. Por quase 250 anos, o Japão permaneceu sendo uma nação de fazendeiros e comerciantes governada pela nobreza militar, até que o comodoro americano Matthew Perry chegou ao país em 1853. Armado com uma pequena frota de navios da Marinha dos Estados Unidos, Matthew Perry exigiu que os portos japoneses reabrissem para os estrangeiros. Assim que isso aconteceu, os formuladores das políticas japonesas notaram como britânicos forçaram a China a se abrir para o mundo e decidiram trabalhar com potências ocidentais para evitar serem colonizadas por elas ou subjugadas por elas de outras maneiras. É como diz aquele outro, né? Quem tem medo. No início, os japoneses não estavam animados com a abertura de suas fronteiras. Mas, em pouco tempo, eles começaram a tirar vantagem do novo acesso que tinham à tecnologia em todo o Ocidente, e o país começou a se modernizar. Após a abertura para o Ocidente, o Japão implementou uma industrialização bem rápida, uma das mais rápidas da história. E também plantaram algumas das sementes que mais tarde seriam alguns crimes na Segunda Guerra Mundial. Depois que o imperador Meiji assumiu o trono em 1868, o shogunato foi abolido e ele concentrou todos os poderes em sua mão.
Esse é o início oficial do Império Japonês. O nome Meiji significa regra iluminada, e o período Meiji buscou combinar valores tradicionais japoneses com avanços tecnológicos. Aqui no canal eu já fiz um vídeo sobre a restauração Meiji e também sobre o período do shogunato. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo para você ter acesso caso você não conheça essas histórias. Nesse período, autoridades japonesas viajaram pelo mundo para aprender tudo o que podiam sobre tecnologia moderna. Eles levaram esse conhecimento para o Japão, levando à construção de trilhos de trem e linhas telegráficas. Ainda assim, a Constituição japonesa de 1889 enfatizou o profundo respeito pelo imperador, cujo status divino foi infundido no governo. Uma das outras mudanças importantes foi a criação de um exército nacional em 1871, mantido por recrutamento obrigatório de 3 anos para cidadãos do sexo masculino. Treinado em novas técnicas e armado com melhor armamento, esse exército foi formado com a intenção de autoproteção. No entanto, na prática, o exército e a maior modernização do Japão prepararam o cenário para atrocidades futuras. Em pouco tempo, o Japão colocou sua força moderna e militar à prova. Começando na década de 1870, o Império Japonês focou na Coreia, que estava amplamente sob o controle da China, mas era uma região rica em recursos que o Japão desejava. Em 1894, as crescentes tensões entre os dois países sobre a Coreia escalaram para a Primeira Guerra Sino-Japonesa. Os observadores estrangeiros acreditavam que a China, com um exército maior, prevaleceria na luta. Mas as forças mais modernas do Japão conseguiram vencer os chineses. Os chineses foram forçados a pedir paz, e o Tratado de Shimonoseki concedeu grandes faixas de terra ao Japão. Mas isso não foi o suficiente para os japoneses. Assassinos japoneses e colaboradores coreanos mataram a rainha coreana em 1895, porque parecia que ela poderia apelar à Rússia para deter a influência japonesa. Naquela época, o Império Japonês via cada vez mais a Rússia como uma ameaça. Enquanto isso, buscava expandir seu poder por toda a Ásia. Não demorou muito e as duas nações entraram em choque. Em 1904, os dois países entraram em conflito depois que a Rússia não reconheceu a influência do Japão na Coreia. Assim como na Guerra Sino-Japonesa, os observadores estrangeiros subestimaram o Japão na Guerra Russo-Japonesa. Rapaz, eu vou falar para vocês, os russos nessa guerra aí levaram um pau dos japoneses, isso porque eles tinham um racismo exacerbado contra os japoneses e asiáticos em geral. Eles consideravam os eslavos, a raça superior, que deveriam vencer facilmente os japoneses. Mas no fim, eles acabaram levando um pau. Embora essa guerra tenha durado pouco tempo e seja mais lembrada pelo pau que a Rússia levou, e diga-se de passagem também ajudou na Revolução de 1905 lá na Rússia, a vitória dos japoneses sobre os russos estabeleceu o Japão como uma potência militar e econômica. Tendo assumido as linhas ferroviárias construídas pela Rússia na região da Manchúria, lá na China, em 1905, o Japão começou a olhar para oportunidades de controle total sobre os territórios chineses. Após o colapso da dinastia Qin em 1912 e a eclosão da agitação política, o Japão trabalhou com vários senhores da guerra para melhor servir seus objetivos. E durante a Primeira Guerra Mundial, o Japão brevemente voltou sua atenção para a tomada das ilhas do Pacífico que antes eram colônias alemãs. Em 1928, o imperador Hirohito, neto do imperador Meiji, assumiu o trono no Japão, no momento em que as forças do político chinês Chiang Kai-shek estavam tomando o controle da China. Mas Chiang Kai-shek, um líder do Partido Nacionalista da China, naquele momento passou a enfrentar a ameaça de Mao Zedong e suas forças comunistas. Ao mesmo tempo, ambos os homens enfrentavam as ameaças de fora do país, enquanto o Japão buscava maneiras de aumentar sua influência e poder na China. Então, em 1931, o Japão detonou uma explosão perto de sua própria linha ferroviária na Manchúria. Usando o chamado incidente de Mukden como desculpa para ocupar a área, os japoneses criaram um estado fantoche em Manchukuo, que era nominalmente governado pelo imperador Puyi, o último imperador da dinastia Qin. Mas na verdade, ele não tinha poder nenhum, ele era apenas um fantoche do governo japonês. Embora a agressão do Império Japonês na China tenha levado à condenação na Liga das Nações, o Japão continuou a conquistar novos territórios. No ano seguinte, em 1932, tropas japonesas bombardearam Xangai depois que tropas chinesas supostamente violaram regras que haviam sido definidas pelos japoneses. Apesar da condenação internacional, o Japão continuou lutando.
o que levou a um eventual cessar-fogo e a remoção das tropas chinesas de Xangai. De volta ao Japão, o primeiro-ministro Inukai Tsuyoshi foi assassinado após tentar interromper as ações militares de seu país. Apenas 5 anos depois, as tensões entre Japão e China escalaram para a Segunda Guerra Sino-Japonesa. Isso seria seguido pelo Teatro do Pacífico na Segunda Guerra Mundial, embora alguns argumentem que a Guerra do Pacífico começou essencialmente ao mesmo tempo que a Segunda Guerra Sino-Japonesa. As batalhas subsequentes levariam a alguns dos piores crimes de guerra do século. Em 7 de julho de 1937, alguns embates entre japoneses e chineses ocorreram ali ao redor de Pequim. Assim, tinha-se início a Segunda Guerra Sino-Japonesa. Como a história escreve, algumas potências mundiais tentaram auxiliar a China nesse conflito. Porém, com o início da Segunda Guerra Mundial, eles tiveram que desviar o foco. E o Império Japonês ali, só atacando a China. E frequentemente eles utilizavam táticas brutais. A determinação dos japoneses para vencer esse conflito de qualquer forma é exemplificado pela Batalha de Nanquim. A cidade era então a capital da China, bem como uma de suas cidades mais ricas. Mas quando Nanquim caiu em 13 de dezembro de 1937, forças sob o comando do tio do imperador Hirohito cercaram as tropas chinesas. Os soldados japoneses foram supostamente ordenados a matar todos os cativos. E então, o estupro de Nanquim começou. O que se seguiu foi um massacre de 6 semanas que pode ter matado mais de 300 mil pessoas na cidade. Até 80 mil mulheres e meninas foram violentadas e obrigadas a fazer sexo forçadamente. E muitas dessas vítimas de relações forçadas não sobreviveram aos ataques. Aquelas que sobreviveram, em sua maioria, foram deixadas mutiladas. Não demorou muito para que a notícia desses crimes de guerra japoneses se espalhasse silenciosamente. Mas enquanto as notícias dessas atrocidades indignaram leitores do mundo todo, os comandantes japoneses decidiram que, em vez de impedir que esse tipo de brutalidade acontecesse novamente, eles simplesmente a esconderiam a 7 chaves em bunkers militares. Outra história infame do massacre de Nanquim é o concurso para matar 100 pessoas usando uma espada. Como o nome sugere, era uma competição entre 2 oficiais japoneses, Toshiaki Mukai e Tsuyoshi Noda. Eles disputavam para ver quem seria a primeira pessoa a matar 100 chineses com a espada. No Japão, isso foi promovido como uma competição heróica ou esportiva. De acordo com os relatos ao longo da campanha na China, soldados japoneses rotineiramente massacravam soldados e civis capturados. Claramente eram atos de terrorismo. Essas violações e massacres em massa também podem ser vistos como uma faceta da violência e genocida perpetrada pelo Império Japonês. Em muitos casos, os corpos mutilados das vítimas eram deixados para que os outros vissem, o que sem dúvida teve um impacto horrível sobre os sobreviventes deixados para trás. Entre os sobreviventes, muitos foram separados de suas comunidades por vergonha pessoal ou estigma social. Muitas mulheres e meninas foram sequestradas da China e de outros países ocupados e forçadas a se tornarem mulheres de conforto em bordéis militares japoneses. Feito vezes suficientes, em nenhum lugar essa ambição de acabar com a resistência chinesa foi mais claramente declarada do que em um discurso de 1939 do primeiro-ministro japonês, que ecoou sentimentos semelhantes de líderes nazistas sobre o futuro sombrio para o povo eslavo. No discurso, o primeiro-ministro disse: "Espero que a intenção do Japão seja compreendida pelos chineses para que eles possam cooperar conosco. Quanto àqueles que não conseguem entender, não temos outra alternativa senão exterminá-los." Sem dúvidas, o que o Japão cometeu na China e na Coreia eram coisas terríveis. Porém, a ambição territorial estava longe de ser saciada, e as atrocidades também. Foi então que o Japão fez um acordo militar com a Alemanha e entrou na Segunda Guerra Mundial ao lado dos nazistas. O que estava ruim para as nações vizinhas ficou ainda pior, e as atrocidades japonesas durante a Segunda Guerra Mundial foram ainda mais terríveis. Mas isso é assunto para uma outra história em um outro vídeo. Isso se vocês quiserem. Então, se você quer um vídeo sobre os crimes de guerra do Japão na Segunda Guerra Mundial, comenta aqui que eu faço esse vídeo e lanço o quanto antes. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo e espero que vocês tenham curtido essa história. Já vou lembrando a você, se você não deixou o like nesse vídeo, esse é o momento certo. Se você não se inscreveu ainda, essa é a hora de se inscrever. E se você não é membro do canal, perde tempo não, se torna membro do canal, porque toda semana tem um vídeo exclusivo. No mais, falou!